José era um jovem de grande sabedoria e beleza, filho do patriarca Jacó, que despertou a inveja de seus irmãos. Eles, movidos pelo ciúme, decidiram vendê-lo como escravo para mercadores ismaelitas. José foi levado para o Egito, onde foi vendido para Potifar, um oficial do faraó. José enfrentou diversas adversidades em sua vida. Ele foi injustamente acusado pela esposa de Potifar e acabou sendo lançado na prisão. Mesmo assim, José não perdeu a fé em Deus e continuou a servir com fidelidade e integridade. No entanto, a história de José não terminou na prisão. Deus lhe concedeu o dom de interpretar sonhos, e isso chamou a atenção do faraó, que estava perturbado por um sonho misterioso. José foi chamado para interpretar o sonho e revelou que o Egito passaria por 7 anos de abundância, seguidos por 7 anos de fome. Impressionado com a sabedoria de José, o faraó nomeou governador do Egito, confiando-lhe a responsabilidade de administrar os estoques de alimentos durante os anos de fartura e escassez. José se tornou uma figura poderosa e influente, e o Egito prosperou sob seu governo sábio. A história de José do Egito repercutiu na televisão brasileira através da minissérie José do Egito, produzida pela Rede Record. A trama emocionante e inspiradora cativou o público, transmitindo importantes mensagens de fé, superação e perdão. Essa história nos ensina que, mesmo diante das adversidades, devemos confiar em Deus e permanecer fiéis aos seus princípios. José enfrentou muitos desafios, mas nunca perdeu a esperança nem deixou de acreditar no plano de Deus para sua vida. Ele foi recompensado por sua fidelidade e se tornou um instrumento de bênção para o povo do Egito. Que possamos aprender com a história de José e buscar a sabedoria e a confiança em Deus em todas as circunstâncias de nossa vida. Certamente, meu irmão. Permita-me continuar falando sobre a história de José do Egito e suas implicações. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tem interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, Loja Americana, Submarino. Amazon, link logo abaixo, da descrição. Boas compras! Além de sua trajetória de superação, a história de José também traz consigo uma mensagem poderosa de perdão e reconciliação. Após anos de separação, José teve a oportunidade de reencontrar seus irmãos quando estes vieram ao Egito em busca de alimentos durante a grande fome predita por José. Inicialmente, José se fez desconhecido e testou a sinceridade e o arrependimento de seus irmãos. Ele queria saber se eles haviam mudado e se arrependido do mal que lhe fizeram. Por fim, José revelou sua identidade. Em vez de buscar vingança, ele expressou perdão e amor por seus irmãos. Ele disse a eles: "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem." Gênesis 52:20. Essa atitude de José é um exemplo marcante de como devemos lidar com as mágoas e injustiças que enfrentamos em nossa vida. Ao invés de buscar vingança, devemos buscar o perdão e a reconciliação, seguindo o exemplo de Cristo. A Bíblia nos ensina a perdoar, pois assim como Deus nos perdoou através de Jesus Cristo, nós também devemos perdoar aqueles que nos ofenderam. Efésios 4:32. A história de José também nos lembra da importância de confiar em Deus e em seu plano, mesmo quando as circunstâncias parecem adversas. José foi vendido como escravo, injustiçado e preso injustamente, mas ele permaneceu fiel a Deus e confiante em sua providência. No final, Deus o exaltou e o usou para abençoar seu povo. Podemos extrair muitas lições valiosas dessa história inspiradora. Ela nos encoraja a perseverar em meio às dificuldades, a perdoar aqueles que nos feriram e a confiar no plano de Deus, sabendo que Ele pode transformar o mal em bem. Que possamos aprender com a história de José do Egito e aplicar esses princípios em nossas próprias vidas, buscando sempre a vontade de Deus em todas as circunstâncias. Outro aspecto importante dessa história é a maneira como José permaneceu fiel a Deus, mesmo nas situações mais difíceis. Ele não permitiu que as circunstâncias adversas o afastassem de sua fé e confiança em Deus. Essa perseverança e fidelidade agradaram ao Senhor, e Ele o abençoou abundantemente. Essa história nos lembra que, em nossas próprias vidas, também enfrentaremos desafios e provações. Podemos passar por tempos de dificuldades, injustiças e incertezas. No entanto, assim como José,
somos encorajados a permanecer firmes em nossa fé, a confiar em Deus e a buscar sua vontade em todas as coisas. Deus promete estar conosco em todos os momentos, nos fortalecer e nos guiar. A Bíblia nos diz em Isaías 41:10: Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Além disso, a história de José também nos ensina sobre a importância de usar nossos dons e talentos para a glória de Deus e para o bem dos outros. José foi agraciado com o dom de interpretar sonhos, e ele usou esse dom para servir e ajudar os outros. Ele se tornou um líder sábio e compassivo, governando o Egito com sabedoria e justiça. Cada um de nós também foi dotado por Deus com habilidades e talentos únicos. É nosso dever usar esses dons para promover o amor, a justiça e o bem-estar dos outros. Devemos buscar maneiras de servir e abençoar o próximo, seguindo o exemplo de José. Que a história de José do Egito continue a nos inspirar a sermos fiéis a Deus, a confiar em sua providência e a usar nossos dons para o bem comum. Que possamos aprender com sua sabedoria e exemplo, buscando sempre agradar a Deus em todas as áreas de nossas vidas. Outro aspecto importante dessa história é a presença constante da providência divina. Ao longo de sua jornada, José enfrentou muitos desafios e dificuldades, mas Deus estava sempre ao seu lado, guiando seus passos e transformando suas adversidades em bênçãos. É uma verdade reconfortante que Deus está sempre trabalhando em nossas vidas, mesmo que não possamos compreender completamente seus caminhos. Assim como José experimentou, Deus pode usar as situações mais difíceis para cumprir seus propósitos e nos conduzir a um futuro melhor. Essa história nos ensina a confiar em Deus, mesmo quando tudo parece estar contra nós. José poderia ter desistido e se entregado ao desespero, mas ele escolheu confiar na fidelidade e no amor de Deus. Ele manteve sua fé inabalável e, no final, viu o cumprimento das promessas divinas em sua vida. Além disso, a história de José também nos mostra a importância da humildade e da submissão à vontade de Deus. Mesmo quando ele alcançou uma posição de poder no Egito, José não se deixou levar pelo orgulho ou pelo desejo de vingança. Ele reconheceu que tudo que ele tinha e tudo que ele era vinha de Deus, e ele procurou usar sua posição para o bem dos outros. Essa lição nos desafia a sermos humildes diante de Deus e a reconhecermos que tudo que temos e somos é um presente dele. Devemos usar nossas habilidades e recursos para servir aos outros e promover o reino de Deus, em vez de buscar apenas a nossa própria glória. Em resumo, a história de José do Egito é uma fonte rica de lições e inspiração. Ela nos ensina sobre a fidelidade de Deus em meio às adversidades, sobre a importância da confiança em sua providência, sobre a necessidade de perdoar e buscar a reconciliação, e sobre a importância da humildade e submissão à vontade divina. Que essa história nos encoraje a buscar uma vida de fé e confiança em Deus, a perdoar e amar o nosso próximo, e a usar nossos dons para a glória dele. Que possamos aprender com o exemplo de José e buscar viver em conformidade com os princípios e ensinamentos da Palavra de Deus. Se você achou este conteúdo valioso, deixe seu like, compartilhe suas opiniões nos comentários e inscreva-se no canal para não perder mais vídeos como este. Até a próxima!